Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula nós vamos dar início a um novo capítulo. Nós vamos começar a estudar o Estado absolutista europeu. O que é absolutismo, gente? O que é o Estado absolutista? No início do ano, nós estudamos sobre a formação das monarquias centralizadas, a formação da monarquia centralizada francesa, inglesa, e inclusive nós estudamos também sobre a Guerra dos 100 Anos, que na realidade durou 116 anos, que aconteceu entre a França e a Inglaterra. Nós vamos ver ao longo deste capítulo que o Estado absolutista que teve maior representatividade foi o Estado absoluto francês. Nós vamos entender como que aconteceu essa formação deste Estado absoluto centralizado. Vamos entender o que é o absolutismo. Essa imagem aqui, gente, ela foi representada em 1715, representa os jardins do Palácio de Versalhes, que cobriam 93 hectares, o equivalente a cerca de 180 campos de futebol. O complexo formado por esses jardins e pelo palácio, nas cercanias de Paris, França, eram a grande expressão do poderio absolutista do rei francês Luís XIV. Esta imagem de abertura, ela é uma gravura que mostra os jardins do palácio. Luís XIV, gente, ficou conhecido como monarca absolutista exemplar por ter tido o reinado mais longo da Europa, que durou cerca de 7 décadas. Foi ele que transformou o palácio em um dos maiores do mundo. Luís XIV também influenciou os costumes e as vestimentas da época. O Palácio de Versalhes hoje ele é considerado, gente, hoje não, ele foi considerado como uma materialização do poder dos reis, símbolo de luxo, riqueza, beleza e extravagância. O processo de formação de monarquias com poder centralizado, ele vai acontecer lá no século X, no século XI, e vai se consolidar entre os séculos XIV e XVI. Entre os séculos XV e XVIII, a progressiva intensificação dessa forma de governar e de conduzir a política vai se tornar característica dos reinos da Europa e vai ficar conhecida como regime absolutista ou antigo regime. Essa característica, gente, é porque o rei, ele fazia qualquer coisa sem ter que dar satisfação a ninguém. O rei, ele tinha poder absoluto. Nós vamos ver que alguns teóricos defendiam que o rei era a representação de Deus. Como que ocorreu, gente, a centralização do poder absoluto? Os burgueses, eles vão se aproximar dos reis. A gente tem que lembrar que essa centralização do poder, esse poder absoluto, vai acontecer também na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Esse poder monárquico, esse Estado centralizado, vai surgir na Idade Moderna. Do final da Idade Média, os reis eles vão começar a ter maior representatividade. Então, como que isso ocorre? Os burgueses, que são os comerciantes, eles vão se aproximar dos reis, porque eles vão ter a necessidade de estabelecer uma moeda única. Eles vão ter a necessidade de estabelecer pesos e medidas padronizados. Lembrem-se, neste período o comércio vai estar no auge, vai estar crescendo, vai sendo intensificado. Nessa aliança, então, a burguesia ela vai contribuir com dinheiro e o rei com medidas políticas que vão favorecer o comércio. O dinheiro da burguesia facilitava aos reis a organização de um exército para impor a sua autoridade à nobreza feudal. Essa mesma nobreza feudal, lembrem-se, durante a Idade Média prevaleciam os feudos, os senhores feudais. Por sua vez, então esses senhores feudais, eles vão se encontrar enfraquecidos. Neste período,
Os servos, né, desses senhores feudais vão se migrar do campo para a cidade, vão abandonar essas péssimas condições que eles viviam nos feudos. Então, essa nobreza feudal enfraquecida, com gastos, né, em função das cruzadas também, vão ter a necessidade de um apoio forte. Até mesmo para se defender das revoltas camponesas que estavam se intensificando. Então, eles vão procurar este apoio nos reis, apesar de muitas vezes se sentirem prejudicados, porque a política da realeza vai favorecer muito a burguesia. Só que este poder centralizado, gente, ele tinha alguns limites. Ele esbarrava na nobreza, ele esbarrava na burguesia e esbarrava também na igreja. Então, todos esses setores, né, nobreza, burguesia e clero, serviam de barreiras para barrar esse poder absoluto. Ou seja, então, concluindo, a formação das monarquias vai conseguir conter as diversas revoltas camponesas que marcaram o final da Idade Média. Com a reafirmação da propriedade feudal, essas mesmas monarquias vão implantar um processo de padronização fiscal e monetário que atendiam à demanda da economia e da classe burguesa. Ao final de um longo período, então, esse processo vai acabar possibilitando a formação de um poder centralizado e a consolidação de uma unidade territorial, ou seja, um Estado forte. Com isso, vão se formar em diversas regiões da Europa monarquias com poder centralizado. Vamos entender alguns conceitos. O antigo regime, gente, ele vai ser considerado após a Revolução Francesa. Então, todo este período do século XVI até o século XVIII, em que vai prevalecer esses estados centralizados, esses estados absolutistas, ele vai ser considerado como um antigo regime. O mercantilismo, que é uma forma que os monarcas vão ter para garantir as suas práticas econômicas, ele vai ser o início do capítulo do capitalismo comercial. Este termo ele só começou a ser usado por economistas no final do século XVIII e vai fazer referência à interferência do Estado na economia. Então, a grande diversidade de políticas econômicas dos reinos europeus ocidentais, de então, não chega a ser um conjunto coeso de ideias, uma corrente filosófica. Elas variaram conforme a situação de cada país e de seus governos, inclusive dos recursos disponíveis nestes países. É neste período também, gente, em que há a centralização do poder absoluto, a formação das monarquias centralizadas, é o período em que está havendo a expansão marítima, as grandes navegações, é quando vai haver a conquista de novos territórios, o colonialismo. Ideias e crenças como bases do absolutismo. Durante esse período vão surgir alguns teóricos absolutistas. Esses teóricos eles vão elaborar teses que vão defender a ideia de uma sociedade disciplinada e controlada por um único líder. Este líder seria o soberano, seria o rei com poderes infinitos, né? Pode-se dizer assim. A intenção desses pensadores era legitimar o absolutismo na Europa, era confirmar, favorecer este Estado absolutista, mostrando através de suas ideias a importância da existência de um Estado forte para comandar os súditos. Então, esses monarcas, para sustentar seus regimes absolutistas, eles vão precisar do apoio dos nobres, da burguesia e do clero, e da submissão de uma grande parte da população. Alguns historiadores eles vão destacar que, desde a formação das monarquias medievais, o poder dos monarcas era considerado sagrado. Então, os reis absolutistas, eles vão se aproveitar dessas antigas crenças para reforçar ainda mais a sua autoridade. E, além disso, vão surgir esses teóricos, que são os teóricos do absolutismo, que vão reforçar essa ideia do
rei como um soberano, como alguém que representa, né, um Deus, vamos dizer assim. Um dos principais teóricos defensores do absolutismo foi Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel era defensor do Estado e dos soberanos e defendia a utilização de todos os meios para garantir o sucesso e continuidade do seu poder. Lembra que nós vimos que Nicolau Maquiavel ele foi um renascentista? Ele escreveu uma importante obra chamada O Príncipe. Ele vai justificar o uso da violência como manutenção do controle do Estado. Ele vai, inclusive, gente, ter uma frase que vai ficar famosa, que é a frase os fins justificam os meios, para justificar a atuação desses reis absolutistas. Jacques Bossuet também justificou o absolutismo em seus estudos, porém ele vai associar esse regime absolutista ao poder de Deus. Para ele, o rei era um representante de Deus na terra, e suas atitudes não deveriam ser contestadas, pois seria a mesma coisa que contestar o próprio Deus. Thomas Hobbes também vai defender o absolutismo em seu livro Leviatã. Para ele, o poder real era necessário. Para quê? Para colocar ordem no mundo. A sociedade, segundo Thomas Hobbes, a população precisava de um líder para organizar essa sociedade, para colocar ordem nessa sociedade. Hobbes acreditava que os homens se uniram em um contrato social e atribuíram poderes a um soberano para protegê-los, pois antes do poder absoluto do rei, a Europa ela vivia em um estado de caos. Vamos lembrar que este período, essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, foi um período de muitas transformações na Europa. Vamos lembrar que a Igreja ela estava sendo contestada, a Igreja ela estava sendo criticada. Então a Igreja ela precisou passar por uma reforma. Havia mudanças culturais, mudanças, pode-se dizer, religiosas, mudanças econômicas e mudanças políticas com a instituição deste novo regime de governo, da monarquia centralizada, do poder absoluto. Leviatã era um poderoso monstro marinho da mitologia fenícia, descrito na Bíblia como a encarnação do mal, mas para Hobbes, o Leviatã é o Estado moderno, baseado no poder absoluto de um único soberano. Nestas imagens aqui a gente tem a representação, né, do que seria Leviatã. Temos a representação de Maquiavel e de Bossuet, selo comemorativo da França com o retrato de Jacques Bossuet. Cultura e sociedade nesses estados absolutistas. Como era essa cultura? Neste período, gente, os reis absolutistas, os governos absolutistas, eles vão fazer uma mudança nessa cultura. Eles vão julgar que a sociedade ela vai precisar de uma educação, ela vai precisar de uma intervenção. Então, uma série de regras, de comportamentos, né, regras comportamentais, vão ser criadas nas cortes europeias. Inclusive, a forma de vestir também vai mudar. A forma de vestir vai ser diferenciada para a nobreza e para a classe mais pobre. As normas de etiqueta eram tidas como sinal de vida civilizada, em oposição ao comportamento do povo, que era considerado rústico e atrasado. Tudo mudou, a maneira de sentar na mesa, a maneira de falar, de gesticular, de vestir-se, tudo era medido e controlado por meio dessas regras de civilidade. Alguns intelectuais, como filósofos, cientistas e poetas, beneficiados com o desenvolvimento e enriquecimento dos núcleos urbanos, apoiavam essas regras. Eles acreditavam que era necessário civilizar as pessoas que se comportavam de forma iletrada e culta. Essa mudança a gente consegue perceber nessas duas imagens. Aqui nós conseguimos diferenciar, inclusive, a vestimenta, a forma de comportamento. Aqui é a corte absolutista, né? A gente observa a vestimenta que é muito diferente.
a forma de se sentar, de se comportar. E aqui nós temos, gente, Os Pedintes. É uma pintura de Sebastian Bourdon do século XVII. Estes pedintes, observem a roupa, observem o comportamento, vejam que é a classe mais pobre. Observem que aqui tem algumas pessoas sentadas ao chão, tem uma criança parece deitada ao chão, e aqui outra criança parece estar pedindo esmola, pedindo moedas. E essa senhora com a criança nas costas, né, presa nas costas, está dando moeda para essa criança. Diferente dessa pintura aqui de cima, dessa gravura, que a gente observa, inclusive, uma apresentação musical, que está sendo representada aqui. O compositor Mozart, aos 7 anos, toca em uma reunião na mansão da princesa de Conte. Os passatempos da aristocracia tinham o ar pomposo que caracterizava as cerimônias da corte. Então, isso vai caracterizar o absolutismo. Mudanças no comportamento, mudanças na vestimenta, centralização do poder nas mãos do soberano. Então, o soberano vai ter controle sobre tudo, sem ter que dar explicação a ninguém. Claro que ele vai ter alguns entraves, como a igreja, como o clero, que é a igreja, né, burgueses, como a nobreza. Mesmo assim, ainda, muitos soberanos vão se sobressair, vão se destacar. Nas próximas aulas, nós vamos estudar, na próxima aula, nós vamos estudar sobre a formação da monarquia absolutista francesa e monarquia absolutista inglesa. Tem algumas atividades para vocês fazerem, gente, no livro de história. Essas atividades são algumas perguntas não é no livro não, tá, gente? São algumas perguntas à parte de compreensão do conteúdo. São essas perguntas, tá? Quais são as características do regime absolutista? Como ocorreu a centralização do poder? Quais são os principais teóricos do absolutismo? E pedindo para caracterizar a cultura e a sociedade nos estados absolutistas. Copiem as perguntas no caderno, tá? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.